Olá! Esse trabalho tem como objetivo principal garantir o entendimento da classe acerca da história evolutiva da espécie humana. O grupo em especial irá apresentar um breve resumo da espécie Homo sapiens. A partir de agora, prestem atenção e bom proveito! Homo sapiens é o nome dado à espécie dos seres humanos, de acordo com a classificação taxonômica. Os seres dessa espécie apresentam um cérebro altamente desenvolvido, capazes de desenvolver um sistema de linguagem complexo, raciocínios abstratos e a resolução de problemas. Além disso, os Homo sapiens também têm o corpo ereto, com habilidade e destreza nos membros inferiores e superiores, como a capacidade de manipular diversos objetos com as suas mãos. A capacidade de criar também é um dos frutos da inteligência dos Homo sapiens, que, em conjunto com a sua desenvoltura corporal, faz com que consiga criar e utilizar ferramentas que auxiliam a alterar o ambiente à sua volta, com o objetivo de favorecer o seu bem-estar. Qual época os Homo sapiens viviam no planeta? Podemos estimar que os primeiros Homo sapiens surgiram há aproximadamente 300 mil a 400 mil anos atrás e persistem até hoje no nosso planeta. Eles elaboravam sua própria ferramenta, eram nômades ou sedentários. Eles desenvolveram ferramentas específicas como faca, lança, arco e flecha, entre outros. Além disso, demonstraram aptidões artísticas, descreviam algumas cenas de caça evidenciadas por meio de pinturas rupestres preservadas em paredes de cavernas. Arqueólogos encontraram na Etiópia a evidência mais antiga de que humanos primitivos dominavam a produção de ferramentas complexas de pedra. Podemos chamar de ferramentas complexas pedaços de rocha lapidados com formato pontiagudo, ótimo para tarefas como cortar objetos e cavar buracos. Estima-se que as ferramentas encontradas pelos pesquisadores tenham entre 2,61 milhões e 2,58 milhões de anos de idade. As outras espécies viviam de caça e eram unificadas em pequenos grupos nômades. Sendo assim, os Homo sapiens eram nômades. Para salientar, nomadismo é uma forma de vida que esteve presente nos grupos humanos, sendo uma prática humana de grupos que, ao invés de viverem fixos em um só local, espalham-se pelo território à procura de alimento. Sua caminhada gira em torno de recursos naturais disponíveis. Quando estes se esgotavam, moviam-se para outros locais. Do Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalensis ao Homo sapiens, a carne foi o principal alimento dos humanos. Evidências arqueológicas e paleontológicas indicam que o aumento do consumo de carne sustentou nossa impressionante divergência de nossos ancestrais primatas. A gordura animal, com sua fonte pronta de ácidos graxos de cadeia longa, estimulou o cérebro humano a se expandir 4 vezes o tamanho de nossos ancestrais hominídeos. Por conta do avanço dos instrumentos e técnicas, ocorreu um melhor aproveitamento da carne obtida por meio da caça e de carcaças abandonadas por animais carnívoros, ou seja, os animais passaram a ser cortados em pedaços menores, podendo ser transportados do local do abate. Nesse período, os homens não criavam animais para sustento, não plantavam e a sobrevivência era garantida por meio dos alimentos encontrados na natureza, com boa parte advinda da caça e da pesca, além da coleta de alguns frutos, grãos e raízes silvestres, de acordo com a disponibilidade da região e sazonalidade. Uma das mais importantes descobertas foi o fogo, no período Mesolítico. Com esse poderoso instrumento, os homens alcançaram melhores condições de sobrevivência e também tiveram modificados os seus hábitos alimentares, passando a assar as carnes, facilitando seu consumo e, inclusive, a conservação das mesmas. A partir das evidências que temos a respeito da existência dos nossos antepassados, podemos ver que os seres humanos evoluíram para comer carnes.
Elas remodelaram nossos corpos e construíram nossos cérebros para atender às nossas necessidades de energia na natureza. Nos tornamos comedores de carne e predadores de animais, o que podemos ver a partir do registro fóssil e da extinção de animais da megafauna. O crânio do Homo sapiens, o homem moderno, desenvolveu diferentes qualidades, dependendo de sua raça e sua localização geográfica no planeta. Dentre elas estão o crânio europeu, o crânio africano e o crânio asiático. Eles são os principais divisores. Uma capacidade média de material cerebral de 1.450 centímetros cúbicos foi atribuída a esse tipo de crânio, próxima e muito maior do que a do Neandertal. O Homo sapiens moderno tem as características cranianas mais delicadas entre todos os seus parentes e ancestrais. O crânio sapiens moderno tem bordas e contorno mais arredondados, testa mais alta e mandíbulas mais marcadas e pontiagudas, bem como elementos faciais menores e mais próximos. Os adultos têm mais dentes do que as crianças, um total de 32 peças. Entre eles, há 8 incisivos, 4 caninos, 8 pré-molares e 12 molares, incluindo os 4 dentes do siso. A maioria das pessoas tem todos os dentes de adulto quando chega à adolescência. A dentição é formada por 2 grupos de dentes, anterior e posterior. Estes, por sua vez, estão divididos em 2 subgrupos. O grupo de dentes anteriores consiste em incisivos e caninos. O grupo de dentes posteriores é formado por pré-molares e molares. Possuía postura ereta? Era bípede ou quadrúpede? Qual a estatura média? Com o passar de milhares de anos até hoje, o gênero Homo foi evoluindo até se estagnar na nossa atual espécie, os Homo sapiens. Nesse sentido, o que marca essa espécie é principalmente seu bipedalismo, ou seja, sua habilidade de andar ereto sobre 2 pernas. Ato esse que só foi possível devido a uma série de processos evolutivos. Afinal, somos a espécie com a maior capacidade evolutiva existente. Os principais processos evolutivos que nos permitiram andar sobre 2 pernas foram a remodelação da pelve em membros inferiores, a modificação nos pés e em seus dedos, alterações no crânio e na coluna vertebral, além de mudanças nos ombros, peitos e cintura, que nos permitiram, por exemplo, correr. A estatura média dos Homo sapiens costuma variar de 1,60 m a 1,85 m. Possuía polegar oponível? Possuía corpo coberto de pelos? O surgimento do polegar oponível foi possível após uma série de evoluções, porém, os principais fatores foram a liberação das mãos de sua necessidade de andar, consequência de seu bipedalismo, e também devido ao desenvolvimento do cérebro. Atualmente, os Homo sapiens não possuem o corpo cheio de pelos. Ainda que presentes no corpo, eles não estão em todos os lugares, algo que pode ser observado quando olhamos a sola do pé ou a palma da mão. Porém, não há uma resposta exata para esse desaparecimento, mas a teoria mais provável para a falta de pelos no nosso corpo é a de que quando nossos ancestrais bípedes saíram das florestas para o calor escaldante das savanas, eles precisavam se refrescar, enquanto protegiam seus grandes cérebros do sol. Então, pouco a pouco, a camada desnecessária de pelo foi recuando, permitindo que o corpo se refrescasse pela transpiração. Outros fatores prováveis para esse recuo foram a criação das roupas e a descoberta do fogo e das cavernas. Fatores esses que diminuíram a importância do pelo de nos manterem aquecidos durante a noite. Porém, à medida em que ocorreu o recuo dos pelos no corpo, os cabelos da cabeça tornaram-se cada vez mais espessos e longos, protegendo o cérebro do calor durante as altas temperaturas do sol e retendo o calor durante o frio. Onde foram encontrados seus vestígios e como era seu habitat? Como não há vestígios, pois existimos, o que temos nesse caso são pesquisas que apontam que atualmente o fóssil mais antigo fora do continente africano, atribuído a um Homo sapiens, sem consenso absoluto, é uma mandíbula de 190 mil anos atrás, achada em uma caverna em Israel. Além disso, os fósseis descobertos em Marrocos mostram a existência de indivíduos da espécie entre 300 mil e 350 mil anos.
Portanto, sugerem que os processos evolutivos relacionados ao surgimento dos homens modernos podem não ter sido confinados à África subsaariana, como se acreditava até então. No entanto, os vestígios mais antigos de Homo sapiens, conhecidos pelos cientistas, eram os do sítio arqueológico de Omo Kibiche, na Etiópia, datado de 195 mil anos atrás. Nesse caso, o habitat dos Homo sapiens se deu origem na África subsaariana e, com o tempo, se espalharam por todo o continente e mais tarde também na Europa, na Oceania e, por fim, na América, pois se adaptaram pelo mundo todo, originando os diferentes tons de pele e cabelo, à medida que as espécies evoluíram para se adaptar a diferentes ambientes. Qual a expectativa média de vida? A expectativa de vida varia globalmente entre 39 a 90 anos, dependendo do país, uma vez que fatores como desenvolvimento social e político podem acabar intervindo nessa estatística. No Brasil, com o crescimento econômico do país e acesso ao saneamento básico, a expectativa de vida aumentou. Segundo o IBGE, a população brasileira passou a ter, em média, de 66 a 76 anos. Por que recebeu esse nome? O termo Homo sapiens deriva do latim homem sábio ou homem que sabe, e é utilizado para designar cientificamente o homem moderno. Este se difere das demais espécies do reino animal pela presença de autoconsciência, racionalidade e sapiência. Por que foram extintos? A espécie humana não foi extinta. Para Juan Luis Arzuaga, paleoantropólogo do sítio arqueológico Atapuerca, no norte da Espanha, a resposta é que somos uma espécie hipersocial, os únicos capazes de construir laços além do parentesco, ao contrário dos demais mamíferos. Nesse sentido, além de nossas capacidades e inteligências, fatores como o clima e a miscigenação permitiram que os Homo sapiens adquirissem características adaptativas mais rápido do que se as evoluísse de forma independente, o que nos ajudou a sobreviver enquanto outros hominídeos pereciam. Destarte que, ao decorrer deste trabalho, pôde-se inferir um pouco mais da história da nossa espécie, desde seu surgimento até os dias de hoje, e como isso foi possível. Também foram apresentadas hipóteses aceitáveis acerca de algumas das perguntas apresentadas. Ademais, foi observado que o Homo sapiens é o ser mais evoluído existente no planeta, destacando que essa evolução é um processo contínuo, que vem ocorrendo desde o primeiro ser denominado como Homo.